que, por exemplo, foi quem que abriu o mar? Moisés. Moisés. Aí tá certo. E aí tem a história lá que Moisés chegou, e aí na Bíblia tá lá escrito que, tipo assim, subiu um paredão de água e aí eu fico assim na minha cabeça, falo assim, eu não creio que tenha sido assim. Que ele chegou lá, subiu o paredão de água, abriu o caminho perfeito, os peixes congelou e ele passou. Eu creio que talvez a maré estava baixa e eles passaram. E isso era um milagre pra época, e por que não? E aí eu queria que você me explicasse isso, por exemplo, Davi e Golias realmente existiu? Tinham gigantes? Ou são coisas que são contadas pra também prender a gente na história? Boa. Mais lúdica, Boa. né? Porque Boa. senão se conta, fala assim, talvez, né? Moisés chegou lá, a maré tava baixa, talvez não tem tanto esse apelo. Entendi. Potencializá-la mais. Há histórias muito estranhas na Bíblia. Uma virgem que deu à luz a um menino, um Jesus que andou sobre as águas, que... Multiplicou pães. Parece história do X-Men, Sim. né? Ou misturado com DC Comics, alguma coisa assim. Mas vamos lá, nós temos 3 maneiras de responder isso. Letra A, considerar que tudo é um mito mesmo, como você falou. E há acadêmicos que falam que tudo é um mito. Por exemplo, você tem a escola alemã, que tinha um camarada chamado Rudolf Bultmann, que era um dos expoentes, como outros também, Raimaros, que diziam que Jesus era apenas um mito, e eles faziam a diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. O Jesus histórico foi um cara como outro qualquer, o Cristo da fé que foi esse Cristo mitologizado que criaram. Então tem essa abordagem. A segunda abordagem que tem é aquela, por exemplo, do homem chamado também alemão, por coincidência, chamado Werner Keller, que escreveu E a Bíblia Tinha Razão. Onde ele fala, não, os milagres aconteceram, mas foi isso. O Mar Vermelho tem uma época que a água fica mais baixa mesmo, eles passaram por ali e tal, e o camarada deu um enfeite, né? Como se eu contasse assim, na hora que eu tava vindo pra cá, um cara ia me assaltar, mas na hora... Não aconteceu isso. Não, claro. Na hora que iria me assaltar, passou uma moto correndo e ele correu. Foi isso que aconteceu. Aí um anjo de Deus veio, segurou o cara. Então tem essa segunda interpretação. E tem a terceira, que é a que vê uma historicidade no relato. Eu sou da terceira linha, que eu vejo uma historicidade no relato por várias questões. Letra A.